Boa noite a todas e todas. Vamos chegando, gente, que hoje tem live aqui no Ponto de Partida. Mais um dia na residência artística. A gente está fazendo, acho que já é a sétima semana, e hoje tem um convidado super especial, nosso amigo Ronaldo Fraga. Esse projeto é patrocinado pela CEMIG através das leis de incentivo à cultura. E é um projeto amplo, onde a gente está fazendo uma residência artística com 12 atores residentes de várias partes do Brasil que vão aprender durante 10 semanas a metodologia do ponto de partida, de criação, de produção, tudo que a gente aprendeu nesses 40 anos de história, porque esse ano o ponto de partida faz 40 anos. E é claro que a gente queria dividir um pouco disso com vocês, o nosso público, que nos ajudou a construir essa trajetória. Então, eu queria que vocês mandassem um aviãozinho, avisassem todo mundo que está começando esse papo com o Ronaldo, que é um amigo nosso, é um ícone da cultura brasileira, da cultura mineira. É uma pessoa que transformou a moda, mudou de patamar, né? Colocou a moda num outro lugar. E a gente vai conversar disso um pouco, como é que ele desenvolveu essa linguagem, como que ele pensa isso, porque, na minha opinião, é um dos grandes artistas brasileiros contemporâneos. Então, boa noite. Quem vai conversar com ele é a nossa diretora Regina Bertola. Eu vou dar só uma intermediada aqui, porque isso é briga de cachorro grande. Então, eu queria dar boa noite para a Regina, boa noite para o Ronaldo e seja bem-vindo, amigo. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui. Alegria, um projeto lindo, um projeto que, acima de tudo, é um projeto resistente, né? Um projeto que nos anima a continuar a caminhada. E ainda mais num marco como é esse, de 40 anos, né? 40 anos de uma das pedras preciosas da coroa da cultura mineira e brasileira, que é o ponto de partida. Olha, eu fico super feliz de estar com o Ronaldo aqui, que eu admiro e gosto, né? São duas coisas diferentes. E me estimula a inquietude dele, o atrevimento, o nariz arrebitado, a birra. Então, eu vou ficar quieta aqui te escutando, Ronaldo. Pode começar a falar do que você quiser e no meio a gente vai se intrometendo. Nossa, me lembrou aquele livro da Hilda Hilst, que eu acho ótimo o título, que é Fico Bobo quando, ela fica, Fico boba quando me entendem. E eu fico bobo quando alguém fala o que você quiser dizer. Mas, bom, só outra pessoa, somos da mesma matilha, né? Então, nesse apreço, ou nessa paixão que temos pelo nosso ofício. E eu adorei essa janela, né, quando foi feito esse convite, porque me levou a pensar. Aliás, eu tenho pensado muito isso. Você tem uma coisa que essa pandemia serviu, é realmente para a gente arrumar as gavetas, né, e jogar as coisas fora, e ver aquilo que a gente tem que guardar para a gente. E muito dessas coisas é a memória, né, é aquilo que nos fortaleceu, é aquilo que nos edificou. E o, o meu trabalho ele sempre cruzou com o teatro, né? Eu me lembro que no início da minha carreira, quando gostavam, quando criticavam o meu trabalho, gostando ou não, era por um mesmo motivo, é teatral. Eu chegava assim, eu amo o seu trabalho porque ele é teatral. Ah, mas o que ele faz não é moda, porque é teatral. E eu acho que a moda é teatro, sim. Né? Nós estamos falando de um vetor que ele é a sustentação, é a força de sustentação da construção do personagem individual de cada um. Né? Ela te auxilia na construção desse personagem, no fortalecimento desse personagem, para que você seja, no mínimo, o autor do roteiro da sua vida. Só que o que a gente vê é um descompasso gigante, né, das pessoas usando o figurino de outros para o roteiro que lhe foi imposto, né, os roteiros impostos por outros,
e num cenário que não tem nada a ver com ela. E a gente, nesses tempos, nesses 6 meses em que ficamos confinados em casa, eu tenho acompanhado as conversas e discutido muito sobre isso. As pessoas descobriram, olharam pela primeira vez para a sua própria casa. Viram a lâmpada, a iluminação branca que ela odiava, e que a casa era toda de iluminação branca, que deixa todo mundo com cor de mussarela estragada, né? Ou aquele móvel que não tem nada a ver, que não cabe, aquele sofá excessivamente grande, aquela televisão gigante. E a educação terceirizada dos filhos, daqueles filhos mal educados, que você não sabia o quanto eles eram mal educados à mesa, né? Então, eu acho que, como tem malas que vão para Belém, esse momento dessa reclusão, ela serviu para poder prestar atenção em tudo isso, no cenário, no figurino e no roteiro da vida das pessoas, né? E cada coleção, hoje mais de 50, 55 desfiles, eu acho, um pouco mais, um pouco menos, eu sempre os tratei como uma obra fechada, onde a mesma importância que eu procurava dar, a mesma entrega na construção das roupas, na escolha de cores, de matéria-prima, eu procurava ali uma coerência, sempre procurei desenhar uma coerência entre o cenário, entre a trilha sonora, e entre a roupa e o argumento, né, que é o roteiro de uma coleção. Então, se isso não é uma construção de uma peça de teatro, eu não sei o que é, né? E aí, volta e meia, eu faço algum trabalho para dança, para o teatro, e as pessoas me perguntam assim: qual que é a diferença de criar para o teatro, para a dança e para uma coleção de moda? Eu falo assim, para mim, nenhuma, sabe? A diferença tá, talvez, que a pessoa vai comprar roupa, jogar na máquina e lavar. Não, mas isso aí é indústria de roupa. Mas agora, como indústria de moda, aquilo que vai provocar, né? O próprio Ponto de Partida tem espetáculos belíssimos, onde o figurino ali, o cenário, é a sustentação para o artista, né? É a extensão do personagem construído, né? De modo que a gente não consegue desassociar uma coisa à outra. Mas isso me fez lembrar uma figura que todos nós amamos, né? Todos nós, eu digo, ligados principalmente à arte dramática, tem alguma relação com a arte dramática, dança ou teatro, que é a Pina Bausch, né? A Pina Bausch tem um espetáculo dela, que, se não me engano, foi o Palermo, em que, na estreia, quando os bailarinos chegaram, e eles entraram na coxinha para trocar, para vestir o figurino era outro. Não era o figurino que eles ensaiaram nos últimos dias do ensaio geral. Ok. Quando eles entraram no palco, a trilha era outra música, era outro ritmo. E os bailarinos, alguns deles novatos na companhia, teve uma delas que chegou e agrediu a Pina e falou: sua sádica, como você fez isso? Você quebrou as minhas pernas. Aí ela fala assim: você deixou as suas pernas se quebrar, porque é o seguinte, você não... você está me chamando de sádica porque eu acreditei que você já soubesse do que a gente ia falar ali, da história que estava sendo contada. Sádica porque eu te dei autonomia para inventar na hora, para reinventar na hora, para criar outra história, dançar outro ritmo, né? Então, eu nunca mais esqueci dessa história da Pina Bausch. Inclusive, ela foi tema de dos meus desfiles, mas principalmente do cuidado que ela sempre teve nessa coerência da história, da pesquisa e da transformação dessa pesquisa em movimentos, que depois ela tirava dali a sua coreografia, e também, obviamente, o cenário, né? Agora, eu venho de uma época em que, obviamente, no início de carreira é difícil para todo mundo, mas na minha época era difícil porque não existiam profissões como tem hoje, né? Por exemplo, a história do diretor de arte é uma profissão relativamente recente, né? No Brasil, alguém se colocar como diretor de arte, que hoje eu acredito que eu tenha ido muito para esse lado, tá? Mas, no início, eu tive que fazer tudo. Eu fazia tudo. Eu fazia a trilha, a luz, a cenografia, porque não tinha recursos, né? Eu queria sempre levei o desfile para São Paulo, e eu nunca movi
eu ouvia o mundo e me entregava assim. Então, com isso, eu exercitei o meu olhar. Mas eu via que os colegas, muitos deles, não tinham essa mesma desenvoltura, não tinham o hábito de opinar, inclusive, de ter a ideia do projeto de cenografia antes de sentar com o arquiteto, por exemplo. Né? E eu sempre levei a história toda meio pronta, assim. Então, eu acho que essa história ela era um universo que se cria. E quando a roupa aparece, quando a roupa nasce numa coleção, tudo isso tem que estar pronto. Eu já tenho que ter a fala dessa roupa, que é a música, eu já tenho que ter a ideia do cenário, eu já tenho que ter um projeto gráfico, né? De modo que quando eu sento com os profissionais que me atendem, são colaboradores de longa data, eu já tenho uma ideia quase que praticamente 80%, 90% formada, né, nesse lugar. Daí. Mas falando de novo da Pina Bausch, eu já podia até tirar o dia só falando da Pina Bausch, que é uma das figuras que eu tenho sentido muita saudade, sabe? Uhum. E a Pina Bausch, ela era uma figura muito cara. O pensamento Pina Bausch, eu acho que ele é muito caro, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo. Porque a figura era libertária de uma forma e ela tinha, quando ela vem à América Latina, ao Brasil, Chile e Argentina pela primeira vez em 1980, os 3 países estavam sobre a ditadura militar, né? E ela arrumou um namorado chileno, depois ela acabou casando com ele. E é dela um dos espetáculos que eu acredito que talvez ninguém tenha conseguido fazer com tanta força e carga estético-dramático como ela conseguiu no espetáculo Cravos, que foi um espetáculo inspirado justamente na ditadura militar sangrenta da Argentina, do Chile e o que vinha acontecendo no Brasil. Que é aquele espetáculo onde ela coloca o palco todo com cravos de verdade e os bailarinos entravam para dançar no salto altíssimo tocando bandoneon, instrumento que nenhum deles sabia tocar. E quando eles falaram, nós vamos ter que fazer uma aula para aprender a tocar o bandoneon, eu falei assim, não, porque nesse lugar a música é desafinada. Nós estamos falando do desafino, do risco da poesia desafinar. E era o fundo todo negro, onde tinha no fundo 4 estátuas de 4 Rottweilers gigantes, que era a poesia vigiada, né? A ditadura de cada país da América Latina ali, raivosa, morrendo de ódio da poesia, que os bailarinos insistiam dançando entre os cravos e tocando o bandoneon. Aí, a partir daí, ela fala que ia fazer, ela decidiu que os seus espetáculos só iam falar sobre pessoas e cidades. Então, quando ela ia montar um novo espetáculo, ela pegava a companhia, ia para determinado país, cidade do mundo. Quando eles desciam no aeroporto, ela falava assim, agora cada um procura o seu hotel. Nós não vamos ficar no mesmo hotel. E caso, durante esse período de 30 dias, se a gente se encontrar na rua, nós não nos conhecemos. Então, ela marcava a data do reencontro. E quando a equipe se reencontrava, ela colocava um paredão, todos ali sentavam aqui, ia perguntando coisas, tipo, fulano, como se ri nesse lugar? Aí a pessoa ria. Ela falou assim, eu não perguntei como se ri, eu perguntei como se ri nesse lugar. E a pessoa não entendia, sabe? Então a pessoa ia falando, tipo, fulano, o que essa cidade tem que a sua nunca terá? E se isso fosse um movimento? E ela ia anotando. E assim ela construía um espetáculo, uma construção coletiva. Então, a formação da história dessa escola da Pina Bausch, ela fala da força da criação poética, do início da semente até o final da apresentação, né? E eu vejo a moda exatamente dessa forma, sabe? Eu gosto de ouvir os tecidos e entender o que os tecidos estão pedindo para ser. Tem tecido que pede já, ele já fala assim, não, eu quero ser um terno, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e não me invente outra coisa, né? Ou cores, né? Por exemplo, quando eu me lembro, a coleção do Drummond, quando eu fiz a coleção do Drummond em 2004, eu acho, eu saí procurando as cores da coleção.
E eu sempre procuro ser encontrado pelas cores. Então, elas me encontram e elas pedem para existir. Então, tinha ali, quer dizer, depois da coleção pronta, até parece que foi fácil, né, que não teve dor nenhuma do parto. Mas a matéria mais fina da obra do Drummond era o tempo. Então, o que é a costura do tempo? É a memória. Então, o rosa memória é um rosa pó, né, aquilo que quase que esmaece. Então, eu sempre procurei as cores dentro desse lugar. E assim vai, as cores drummondianas, os tecidos drummondianos, as formas drummondianas. E quando você assusta, a coleção já nasceu. A coleção ali já está. Mas E com o espetáculo para teatro, eu acho que não é muito diferente, não. Você acha que é? Me diz aí. eu ia até te perguntar isso, como é que você faz? Eu falo que eu narigo, eu vou narigando o que está aí que eu quero falar, o que eu quero encenar, né? E quando eu, Aham. por isso eu proponho para os atores, mas eu queria perguntar isso para você, como que nasce essa, porque eu acho que a gente tem duas coisas, uma coisa que é muito comum, que é a questão da memória, né? A gente sempre põe o pezinho lá na memória para saltar, né? Para voar. Acho que tanto Isso. ponto como você. Mas eu queria saber como que começa isso em você, essa navegação. Da onde que vem essa vontade de encenar um tema, uma É, cidade, um povo? a memória é a nave, né? E você salta dela. Agora, o que você vai encontrar nesse espaço sem fim? Né? Onde você vai se apegar nesse espaço sem fim, que é outra história. Eu digo que eu sou escolhido, os temas caem em mim e eles ficam. Geralmente eu procuro algo que esteja naquele momento me alumbrando ou me assombrando muito. Né? Então, às vezes, eu estou falando muito de determinada coisa e eu quero me inteirar sobre esse assunto ou me envolver sobre esse assunto, o assunto já é. Né? E não à toa eu acabei trabalhando temas que, no meio do caminho, eu falava assim: para que eu fui inventar isso? Né? Para que eu fui inventar esse lugar tão complicado? Por que eu não fui num lugar mais fácil? Um exemplo foi a coleção da transfobia. Quando eu resolvi trazer filho de moda, também porque eu tenho em mim algo que. Eu repito isso muito, tá? Que a arte e às vezes a moda elas têm o poder de nos fazer enxergar poesia em terreno árido. Né? A arte ou a moda como manifestação artística, ela tem que nos jogar para frente. Então não adianta só. Isso não é uma coisa simples de entender, tá? Porque eu não falo de fazer uma obra otimistazinha. Não é disso que eu estou dizendo. Né? E muito menos conformista. Mas também, se a desgraça já está instaurada, já se sabe que a desgraça está instaurada. Né? Então, assim, onde que você pode encontrar ali um fio de alento para dar força ao outro, para criar coragem para seguir viagem em meio à noite. Né? E com isso aí, conseguir abrir frestas de luz. E quando, na história da transfobia, olha como que nasceu essa coleção. Eu tenho uma amiga que mora em Tóquio, uma japonesa, que eu estudei com ela, nos conhecemos na Parsons, em Nova York, e somos amigos até hoje, já há mais de 20 anos. E um dia, conversando com ela, ela falou assim: Ronaldo, teve uma matéria aqui no Japão em que diz que o Brasil é o país que mais comete crime contra LGBTs e onde mais se mata os transgêneros no mundo. É verdade? Eu falei: é. Ela falou: e aí? Quer dizer, esse aí é tipo assim: o que você está fazendo? O que as pessoas fazem para poder mudar isso? Né? Aí eu comecei a ler sobre isso. E, obviamente, eu não tinha ali a ideia de fazer uma coleção de moda sobre isso. Tá? Mas teve uma entrevista que eu li de uma trans em que ela comentava com muita emoção e com um dia inesquecível, aquele em que ela, pela primeira vez, sozinha, entrou numa loja e comprou a roupa que se encaixava perfeitamente com o ser dela, esse ser que muita gente chama de alma. Né? Quando ela comprou o primeiro sapato de salto, o primeiro vestido e o primeiro batom. E aí eu fui ver com outras histórias, falei: gente, é a moda se manifestando.
Essa é a moda que me interessa. A moda desse lugar. Né? Aí, quando eu assustei, o desfile já estava sendo montado. Aí, nessa história, não cabe fazer esse desfile numa passarela da Bienal. Esse desfile tinha que acontecer no teatro. Né? Eu precisava de um distanciamento do palco até a plateia. Né? Escolhi o Teatro São Pedro, lá de São Paulo. É um teatro de 1930, um teatro que foi palco da resistência durante a ditadura. Falei, então, perfeito, é esse o teatro. E o cast foram 33 transexuais de figuras distintas na sociedade, donas de casa, balconistas, caixa de banco, modelo, garotas de programa, ou seja, a sociedade estava toda ali, né, desenhada naquele casting. Então foi um desfile muito marcante em que não se falou de roupa. Né? Até o jornalista, graças a Deus, antes tarde do que nunca, no final todos choravam emocionados, mas ninguém perguntou o tecido e a cor da estação, porque não é isso que interessa, sabe? Não é isso que interessa. É nesse lugar de discutir a moda como eu tento fazer, né? E outra coisa, já teve outros temas, por exemplo, como a tragédia de Mariana. Quando eu desenvolvi um projeto em que, obviamente, não raro, eu também sou criticado por isso. As pessoas acham, os desavisados, que eu ganho dinheiro em cima da tragédia humana, da tragédia do outro. Mas isso os desavisados, porque acham que a moda é uma coisa só, só existe um pensamento e um jeito de se fazer moda no mundo. Né? Mas, por mais que eu fale, gente, transfobia não vende roupa, tragédia de Mariana não vende roupa, mas você pode ajudar a transformar a vida daqueles que ali estão. Né? E no caso da coleção As Mudas, que foi essa de Mariana, foi na cidade de Barra Longa. Barra Longa, assim, lá tem um bordado, um tipo de um bordado Richelieu, que já estava em vias de extinção antes da tragédia. E foi justamente esse saber, esse fazer tradicional que estava em vias de extinção, que reuniu um grupo de mulheres que fortaleceu ali uma atividade econômica, trouxe uma atividade econômica para as meninas, mas mais do que isso, trouxe estima para a reinvenção de uma nova vida, de uma nova história. Então, eu tenho muito orgulho também desse projeto. Né? Mas lá atrás, eu me lembro... testemunho aqui, Ronaldo, que eu tenho um vestido desse projeto. Não sei se você lembra, que era um vestido de desfile que você não fez mais. Não foi? Que só tinha Sim. Eu fiquei muito assustada, porque eu não tenho nada, não tenho nem corpo, nem tamanho, nem nada de mulher bonita, né? E a primeira vez que eu pus esse vestido, quando eu entrei no local, foi uma coisa impressionante. Que eu entrei no local, os olhos se voltavam, não era para mim, era para o vestido. E aí, uma quantidade de pessoas, inclusive homem, diretor de teatro, falam assim, posso tirar uma foto dessa roupa? Uma coisa incrível. De frente, tá? De costa, tá? Eu fiquei impressionada com a força daquela roupa. Assim, impressionada. Olha, eu sou tão feliz desse vestido morar na sua casa, sabe? Passear no seu corpo, sabe? Porque eu acho que esse vestido, para quem não sabe, assim, explica melhor, é um vestido de linho, onde eu queria levar o inacabado do bordado. Então, aquela coisa do bastidor sobre a roupa, o bordado inacabado, mas o bastidor ia junto, de modo que a pessoa pode usar contra o bastidor. Mas haja personalidade para envergar esse vestido. Não é? Então, eu acho que esse vestido e você... Aliás, eu acho que roupa e pessoas é meio que o encontro dos anéis do Shazam, daquele desenho animado, sabe? Quando essa alma encontra com a espada de Jorge, aliás, com alguma coisa que pode ser transformada em espada. Né? E esse vestido ele é espada nas suas mãos, eu tenho certeza. Que bom. Ele foi demais. E eu tenho certeza que quando a pessoa busca, os olhos buscam, primeiro, eles chegam porque é belo, não sabe a história. Tá? Mas quando eles escutam a história, você envolve a pessoa até muito mais. E uma história que nasceu do caso de um vestido.
né? Aí a gente falando do Drummond aqui, né? Então, aí nesse lugar, eu acho que essa moda ela nunca vai morrer, né? Independente se essa roupa foi feita por uma costureira, pela costureira da família, se ela foi feita pela loja X, se ela foi produzida do outro lado do mundo, né? Mas a roupa com história, ela constrói memória e ela vira esse manto sagrado para dar força. E essa força a gente chama de estima para a pessoa seguir vida fora, né? E o que você me diz da quantidade de roupas sem história que são impingidas, né, na sociedade, a mesma cor, a mesma forma? A pandemia ajudou a gente a reconhecer que isso não tem sentido. Mas o que você acha disso? O que levou a Olha, nós vivemos. sociedade? Eu acho que a gente vive tempos desmemoriados e nunca produzimos tanto lixo, né? Então, dos últimos 30 anos, nunca tudo, não foi só roupa, né? É a cultura do excesso. E tudo ficou muito fácil, afinal de contas, produzido pela mão de obra escrava do outro lado do mundo, né? Não era um escravo que você via aqui no seu quintal, então o problema era lá da Índia, da China, do Afeganistão, sei lá onde. Então, essa coisa do excesso, né? Do vestido de R$ 30 que a menina comprava na Zara para usar, para não repetir roupa na balada do final de semana, né? No início da pandemia, eu cheguei a ter aquela visão romântica de falar assim, gente, o mundo vai mudar, o mundo vai ser outro, né? Depois, quando os meses passaram, eu falei, não, Ronaldo, o mundo não vai mudar. Para mudar esse mundo, esse vírus está muito fraco, né? Esse vírus ele veio para mudar as pessoas. É uma mudança individual. É você ver o que você não precisa do tanto de coisa que você tem. Você acaba usando as mesmas roupas e essa coisa assim, eu vou guardar que um dia vai voltar a moda nunca vai voltar daquele jeito, sabe? Então, a energia precisa circular, né? E isso vai nas mesmas coisas. Não adianta você ter uma prataria lotada de taças diferentes, de pratos diferentes, e usar sempre os mesmos. Ou esperar um dia especial para usá-los, e esse dia especial nunca chega, né? Quer dizer, você vai morrer e vai deixar isso para alguém. Então, ou você se vista com a roupa nova todos os dias, brinque com esse personagem todos os dias, monte uma mesa linda todos os dias, ou então não vale a pena. Não vale a pena. Guardar e juntar coisas sem memória, sem história, né? E essa história, quem vai imprimir sobre as coisas somos nós, né? E é isso que eu falei do início da nossa conversa, que é muito sério mesmo, que é você, no mínimo, não é essa coisa de querer ser o personagem principal da sua história, isso é muito egóico, né? Tem uma coisa mais poderosa, que é você ser o roteirista da sua história. Então, como roteirista, que você vai ver o quão dessas coisas você vai precisar, né? Agora, quem vai mudar nisso daí, Regina, já vinha num processo de mudança também, né? Meu sonho sempre foi tirar o carro da minha vida. Eu acho que carro dá mais trabalho do que ajuda, sabe? E eu já tinha largado o carro, moro num lugar que eu não preciso de carro, a locomoção também é muito mais fácil. E com a pandemia, agora muito menos. Então, reduzir, sabe? Eu acho que é um tempo de redução. E essa história de que o que você está fazendo para colaborar para deixar esse mundo um pouco mais leve. E no caso da moda, aí estamos falando de uma das indústrias que mais poluem no mundo, em todas as suas etapas. Então, essa reinvenção de histórias através da roupa, eu fico constrangido hoje de pensar numa nova coleção, tendo aquele acervo de coleções passadas, sabe? E já venho produzindo cada vez menos, num tempo reduzido, assim, no meu tempo, né? E acredito que isso entra na minha vida para construir aí uma outra forma de trabalho, um outro jeito de me relacionar com o meu ofício, e é um lugar sem retorno.
O que Sem que te dúvida. tenta agora? Quais esses fios luminosos que estão te tentando aí, para você tecer uma coisa nova? Olha, eu acho que também no início me ligavam querendo saber o futuro da moda. E eu me desviei o quanto eu pude dessa indagação, porque eu não queria ser grosseiro com as pessoas. Sabe? Onde eu falei assim, gente, um tempo em que a morte, você acorda e deita com a morte soltando vaporada, né, no seu cangote, e você pensando no futuro da moda, o que vai ser a moda ali da esquina. Terminando esse dia de hoje, já está bom demais. Tá? Mas aqui, eu acho que tem sinalização, eu acho que nós temos pequenos sinais. Nós estamos numa sala escura, estamos numa gruta escura, em que você vê pequenas frestas de luz, de uma luz externa. E cabe a nós, nessas frestas, abrir um caminho para que a humanidade passe. E eu acredito que essas frestas de luz, elas falam de coisas que vão nortear não só o trabalho do estilista, não só o meu trabalho, mas o meu, o seu, e de todo mundo, tá? Que é um olhar mais atento ao diverso, à diversidade, a essa chaga gigantesca, que é a chaga que o Brasil nasceu construído. Nós vivemos num país construído no terreno pantanoso do rombo social, né, da diferença de poucos com muito e muitos sem nada. Né? Então, se a gente não pensar em projetos onde a gente humanize essas relações, eu acredito que eles não vão virar a esquina, sabe? Não vão chegar ali do outro lado. Uhum. Como eu fiquei, logo no início também, eu fiquei um aficionado em ler O Mundo Construído Pós a Gripe Espanhola. Eu virei doutor em gripe espanhola, quase. E de entender ali em que momento que houve uma virada e que acabou o século XIX. Sim, porque o século XIX ele não começou, ele não terminou em 1900, ou começou em 1901. Né? Ele começou pós-gripe espanhola, mais ou menos no mesmo período que a gente está vivendo agora. Então, ali nasceu esse novo tempo, né? Esse tempo onde ali nós rompemos com as amarras emboloradas, não só da monarquia, mas de peso de séculos. E ali nasceu a nova música, a nova arquitetura, a nova moda, né? Os novos artistas, isso no Brasil e no mundo. Então, eu tenho pensado o que vai ser pós esse momento que a gente está vivendo. E eu acredito que nesse novo mundo, independente da gente sinalizar futuro ou não, projetos deverão estar. O foco deverá ser esse: procedência, humanização de processos e principalmente, uma convivência pacífica entre os diversos, entre a diversidade e os diferentes. A moda que não falar disso, ela vai ser uma moda do século passado. Ela vai ser algo que não faz mais sentido. Né? Nós vivemos, por exemplo, daquela polêmica que deu em maio sobre a capa de revistas de moda, a revista Vogue na Itália, a revista Vogue em Portugal e Espanha, a revista Vogue no Brasil. E, na ocasião, a revista Vogue da Itália ela veio com a capa totalmente em branco e uma carta do editor por dentro, onde ele falava que imagens para aquela capa eles tinham muitas. Mas, como eles sempre procuraram uma imagem que fazia sentido com o tempo que estava vivendo, nenhuma imagem fazia sentido com aquilo, com aquele momento. E o momento nem era aquele branco, ele nem era de pureza, mas sinalizando um tempo onde tudo estaria para ser feito, para ser redesenhado, para ser refeito. Né? E, em contraponto, a Vogue no Brasil, a mesma publicação, ela publica a Gisele Bündchen, a modelo mais bem paga de todos os tempos, brasileira, mas com a beleza anglo-saxônica, vestindo marcas italianas caríssimas e chamando isso de um novo tempo, um novo normal, a nova moda. Quer dizer, foi massacrada, teve que mudar totalmente a cara. Ela tá lá, a revista está lá pedalando, tentando beber numa fonte que ela nunca bebeu, que foi olhar para esse Brasil diverso, né, para esse Brasil mestiço.
Então, eu acho que nesse lugar eu olho e falo assim, nem tudo está perdido. Né? Porque por mais que a gente não saiba dar nome aos bois, tem um desejo de mudança que está na gente, está em todo mundo. Né? Está no leigo. Né? E isso daí, quando alguém sinaliza e dá forma a essa mudança, aí que as pessoas falam, gente, era isso que eu queria, e nem eu sabia. Né? Então, eu acredito que eu estou em vontade de fazer muitas coisas, mas eu vou trabalhar principalmente, ou reforçar uma coisa que eu já vinha trabalhando, que são produtos com procedência, e reforçar cada vez mais esse lugar que eu sempre acreditei ser o compromisso civil, deveria ser o compromisso civil do design brasileiro, o designer brasileiro, que é criar pontes entre os diferentes Brasis que aqui existem. Uhum. E vamos ter que trabalhar, viu, colega? Porque você sabe que a terra está árida, viu? Vamos ter que arar bastante. Nós temos que trabalhar e aguar. Aguar bastante. Mas tem uma coisa que isso aqui, de certa forma, é o que nós estamos fazendo nesse momento, que é o entrelaçar de vetores diferentes que falam da mesma coisa, que falam de cultura. Sabe? Então, a moda ela vai ter que estabelecer diálogo com outras frentes. Né? E é isso que vai desenhar esse novo profissional dessas áreas para um novo tempo que está por vir. E, Ronaldo, olha só, eu acho que para você também, para mim, a beleza é transformadora, né? Assim, quando você... Eu não sei se é quando você vive num lugar bonito ou seu olhar é treinado, né? Para você perceber a beleza que existe, né? Como que você acha que essa beleza, né? Essa construção da beleza ou essa percepção da beleza pode ser uma ferramenta, não é uma ferramenta, uma experiência forte para a gente construir um tempo novo? Você acha isso fundamental? Você acha a beleza fundamental? Eu arriscaria dizer, ou arriscaria trocar a palavra beleza por poesia. Uhum. Tá? Então, precisamos perceber a poesia nas coisas. Nas coisas, nas pessoas e nos lugares. Sem poesia, não dá. Porque a beleza é relativa. A beleza ela está na sua... ela vai vir da percepção individual de cada um, de acordo com o seu background cultural, religioso, já que estamos vivendo sobre essa égide da religião no Brasil agora. Né? Mas a poesia não. A poesia ela te dá um soco na boca do estômago e você não sabe por que aquilo te pegou daquele jeito. E essa poesia ela pode vir de poetas propriamente ditos, ela pode vir de um Manuel de Barros, de um Caetano Veloso, ela pode vir de uma Lispector, de um Drummond, né, de um Nietzsche, como falamos aqui, mas ela pode ter coisas. Né? Então, a carga poética que um tecido no varal, que uma roupa secando no varal nos provoca. Eu adoro, né, andar na estrada e percebendo roupas no varal, né? Dos diferentes lugares do Brasil. Né? Quando você vai para o Nordeste, cada vez mais no Nordeste do Brasil profundo, né? O Nordeste, no interior, lá no Cariri, né, lá para dentro, onde as roupas são extremamente coloridas, secando ao sol. No Sul, já muda essa cartela, o formato, mas ainda assim, aquela coisa da roupa dando tempo do corpo, o corpo dando tempo da roupa, secando ao vento, isso é de uma beleza, né? Que, falando em beleza, mas que eu prefiro dizer assim, é de uma poesia sem fim. Então, assim, o que nós precisamos não é de beleza, nós precisamos de poesia. São tempos duros, são tempos áridos, né? E como se não bastasse... e para o Brasil, a sensação que ainda vai ser mais difícil, porque nós temos aqui... o vírus é fácil, né? Porque o mundo inteiro poderia estar discutindo na mesma forma, esperando a vacina, fazendo isso. Só que, além da pandemia desse vírus, nós temos um pandemônio no poder. Nós temos aí um terreno minado de uma ditadura sendo instaurada como nós nunca vimos. Né? E no momento em que estamos todos dentro de casa.
e a sensação de que estamos sendo emudecidos. Mas a arma que vai ser poderosa nesse momento é a poesia, porque de poesia eles não entendem. Né? E a poesia é transformadora, sabe? Então, assim, vamos carregar na dose, tá? Porque os corações mais duros são perfurados por uma flecha poética. A poesia pega de susto. Né? Pega de susto. Porque falar de beleza num país mestiço como o nosso, né, tem gente que acha que a beleza a referência de beleza é o minimalismo. Uhum. Né? A referência de beleza física é anglo-saxônica, que é a que rege a história do Brasil, né? Onde o preto é preto, branco é branco e a mulata não é a tal. Né? Agora, se você fala de poesia, né, que é algo que te pega, que te perfura, aí não. Aí é até difícil você definir. E é isso que a gente vai precisar, sem dúvida alguma. Eu acho que essa troca de palavra é poderosa, né? Sim. E como diz Manuel de Barros, tem palavras que a gente já gastou muito, né? Como a beleza, talvez. É uma palavra que já sujou muito, né? Está muito cheia de coisas nela, talvez vestida demais, né? E a poesia... Sim. E a poesia, sim, a gente tem um projeto na Bituca que chama Palavra Poética, que a gente trabalha o tempo todo com isso. Eu acho que eu vou mudar também agora. Vou te seguir e vou falar que o mundo precisa de poesia. Aonde ela se esconder. Não, e o Manuel de Barros, aliás, ele é Bíblia. Para mim, ele é Bíblia nesse momento. Tá? Porque ele desconcerta pela simplicidade. E na simplicidade, cara, ele tem o quanto tem de sabedoria ali que você fala assim, olha, se recolhe a sua pequenez, né? Carece de humildade para entender aquilo ali. Né? Tem estou me lembrando, por exemplo, da Tomi Otaki. A Tomi, quando ela chegou criança no Brasil, né? no navio lá dos japoneses, que trouxeram os imigrantes lá em 1901, e ela dizia que ela jamais esqueceria a primeira impressão que ela teve do Brasil ao descer do navio, que o Brasil tinha cheiro de amarelo. Que bonito. Cara, então, assim, o cheiro quando uma cor passa a ter cheiro, você está falando de poesia. Claro. Né? E você vai falar das coisas e vai inverter isso daí. Vamos precisar vestir música, comer roupa, morar num prato de comida, né? Ser transformado, amar, beijar uma cor. Né? Então, quando você inverte esses sentidos, aí você consegue, talvez, entender a grandeza do insuspeito. Né? Então, assim, eternamente, quando eu me bate aquele calor, eu estou no litoral, eu falo, gente, isso é o cheiro de amarelo que a Tomi Otaki falou, quando ela desceu em Santos. Claro. E nessa residência, os residentes estão trabalhando com textos do Bartolomeu Campos Queiroz. Né? Bartolomeu. E aí, alguém fala, mas não tem coloquial nele. Eu falei assim, não, tem poesia. Né? Tem palavra poética. E agora a gente precisa da força da palavra poética. Sabe? Eu acho assim, isso fundamental por causa disso, porque a gente tem que abrir frestas mesmo, né? Empurrar fios de luz por aí. E como disse meu mentor intelectual, um deles, Mário de Andrade, para se entender o Brasil, é preciso olhá-lo com olhos de poeta. Tá? Então, é enxergar a poesia e olhar as coisas no seu entorno com o olhar de poeta. Né? Agora, e sair do lugar ensimesmado. O olhar ensimesmado, ele vai ficar no século passado, porque vivemos até aqui no mundo ensimesmado, né? Olhando para o próprio umbigo.
As fraturas sociais jorrando sangue e nós vivendo nessa sociedade ensimesmada, né? Sem prestar atenção, e continuamos assim, né? Mas quem vai atravessar esse túnel dessa vida para nascer de um outro lado, estamos nessa travessia, ele vai ter que mudar o olhar, sabe? É uma mudança de olhar que a gente está sendo obrigado essa vai ser a prova dos 9, para sairmos inteiros do lado de lá, né? E isso daí, eu acho, olhando sobre essa ótica, vamos até agradecer um dia todo esse pandemônio que estamos vivendo, né? Precisávamos, talvez, de um remédio amargo. O Brasil precisava de um remédio amargo para sair desse lugar ensimesmado que ele foi construído. Ronaldo, teve um café da manhã desse que você estava fazendo, não sei se você está indo, tá? Menino, eu tô para voltar para fazer, mas aquele negócio começou a me dar muito trabalho e eu tenho outros trabalhos para fazer, mas eu vou voltar porque eu estava gostando de conversar com aquela turma. Pois é, teve um que você contou que o Assis Valente fez aquele samba pro carnaval logo depois da gripe espanhola, né? O anunciar e garantir que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E aí, eu não sabia dessa história, eu achei demais, assim. Assis Valente era maravilhoso, cara. Quando eu comecei com essa história do café, quem está nos acompanhando e não sabe muito bem o que foi isso, foi inspirado na sala da casa da Elke Maravilha. Eu fiquei muito amigo da Elke e ela morava num quarto-sala ali no Leme, lá no Rio de Janeiro. E a sala, tinha uma sala que você entrava, era a sala com as paredes vermelhas e lotado de porta-retrato, do piso até o teto. De vários tamanhos diferentes, as fotos de pessoas que passaram pela vida dela e que ela falava que eram seus anjos. Mas era lotado. Então, tinha um dia que ela acordava e os olhos dela procuravam ali aquele anjo que tinha alguma coisa para dizer a ela. Então, às vezes, ela acordava, sentava de frente para Clementina Jesus. No outro dia, ela sentava com o Chacrinha, do outro com o cabeleireiro Silvinho, né? Todos que já tinham morrido. E conversava horas. E ela saía fortalecida dali. Então, eu tinha voltado do Rio de Janeiro, então me impus uma quarentena sem ver meus filhos, isso, sei lá, umas 3 semanas. E um dia eu sentei para tomar café e fiquei olhando a minha prateleira de livros, a minha estante de livros. Aí eu lembrei, falei, gente, eu vou conversar com o Mário de Andrade hoje, eu vou conversar com esse, vou conversar com aquele outro. E comecei a conversar no café da manhã. E foram quase 60 pessoas que vieram tomar café comigo, que era todos os dias sem repetir um. Então, no final, eu escutava o que eles estavam dizendo realmente. Eu me incorporava ali, né? E, às vezes, eu ia conversar depois com amigos, eu falava assim, depois eu estava conversando semana passada com o Calbi Peixoto, e o Calbi me falou isso assim, assado. Não foi o Calbi, não, foi o Guimarães Rosa, o Ângela Maria, né? E aí, no caso do Assis Valente, ele veio naquela leva que eu gosto muito de investigar essas figuras que forjaram o Brasil moderno, como a gente conhece, né? Que foi Assis Valente, Ernesto Nazaré, Portinari, Burle Marx, Noel Rosa, que foi o grande, né, pai da música brasileira, como a gente conhece hoje. Então, todas as figuras que vieram ali depois, na década de 30, pós a gripe espanhola. E o Assis Valente era um deles. Adoro o Assis Valente. Uma vida atormentada, coitado. E principalmente quando você senta para tomar café com alguém e você está de frente para alguém com a vida, com ali o prólogo, o ato e o epílogo, né? Como ele viveu, como ele morreu. Aí você pega e fala assim, conversando com esses ditos mortos, eu comecei a ver o quão mortos estamos nós, né? Porque todos deixaram obras muito vivas e são eternos. E mais ainda é quando você vê que tudo é passageiro nessa vida. Então, tudo isso que estamos vivendo é a vida mesmo como ela é, né? Do risco da morte,
do excesso de coisas, da necessidade de redução, do quão precisamos de pequenos, grandes afetos, do quanto o beijo, o abraço são efetivamente as coisas que interessam, que nos fazem muita falta, né? Que é o amor. Então, eu acho que é nisso daí que é esse olhar poético. E esses 60 pessoas que eu recebi no café da manhã são pessoas que eu já tinha lido biografia, eu já sabia e tal. Só que depois eu tive interesse de quero receber pessoas que eu não sei nada. Então, eu vou precisar de tempo para investigá-los. E sabe quando eu monto espetáculos com a obra de alguém, isso acontece demais comigo também, sabe? Assim, muito forte. A gente tem Drummond, né? Um espetáculo que chama Drummond. Talvez foi o primeiro espetáculo que levou a gente nacionalmente, estreou no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio. E às vezes eu estava de costa ensaiando, virava, e aí eu vi o Drummond sentadinho de perninha cruzada na plateia. Aí eu falava assim, tá gostando ou não, amigo? Mas, assim, com uma força, sabe? Aí, tá conversando com quem, Regina? Não, gente, com Drummond. É isso aí. E vem muito forte, né? Isso na gente mesmo. Guimarães, quem você tá, assim, muito dentro do... Quem é a gente para saber onde está o limite da vida, né? Sim. E o limite, onde estão as coisas vivas. A gente é muito prepotente de achar que morto é morto, vivo é vivo, né? Sim, quem se foi, morreu, né? Isso eu acho assim, quando você está aberto para a poesia, quando você se permite outras dimensões, é impressionante o universo de pessoas que se aproximam, né? Então, seu café da manhã devia ser repleto mesmo. Não, e diverso, sabe? Porque é assim que é. E também, para mim, era um alento encontrar com os verdadeiros mitos, o que deveria ser reconhecido como mitos do Brasil. Né? De Maracide Almeida, que terminou a vida com uma imagem de bufão criado para aquele demônio que é aquele Silvio Santos, né? Em que ela fazia aquilo para pagar suas contas, mas era uma profunda conhecedora da música brasileira, uma figura extremamente inteligente, interessante. Né? Quando eu recebi a Dal de Oliveira, né? A emoção de conversar com o Gonzaguinha, no dia que eu tomei o café com o Gonzaguinha, depois que ele foi embora, cara, eu caí de cama, não consegui fazer mais nada. Né? Porque dar notícias do Brasil para o Gonzaguinha hoje é de amargar, entendeu? Era vergonhoso, sabe? Contar para a Zuzu Angel que se ela voltasse hoje, ela seria morta, que ela continuam matando. Né? Ou seja, Zuzus ontem, Marielles hoje. Né? Então, esse país que não mudou nada em muitos aspectos, sobre muitos aspectos. Mas eu acho importante enfrentar isso. E a arte, ela sempre teve um papel, a arte e a cultura sempre ocuparam esse papel de reconstrução das civilizações em todo o pós-guerra. Né? E aqui com o Brasil não vai ser diferente. Tanto que quem deu o braço, quem deu o alento ao brasileiro confinado em casa foi justamente a arte e a cultura, né? Com a música, com a literatura, por exemplo. Né? Então, vamos ver o que teremos adiante. Mas tem uma coisa que é muito interessante, Regina, e eu falo que esse é o grande desafio da moda. E falo que é a moda, mas, na verdade, eu acho que é um desafio de toda manifestação artística, tá? Do tempo que a gente está vivendo. Porque o profissional de moda ele sempre incorre no erro de repetir o passado ou tentar adivinhar o futuro. Mas o grande papel dele é falar do presente. Porque ele vai ser, o que for feito aqui agora, vão ser as pegadas que vamos deixar na história para que no futuro as pessoas entendam esse tempo que a gente está vivendo.
Uhum. sabe? Então não é tempo de escapar, não é tempo de escapismo, né? Uhum. De tentar reproduzir o romantismo da moda que não existe mais, ou tentar pensar numa moda do futuro, Uhum. mas pensar o desafio dela hoje. E isso daí eu estendo para tudo, para música, para arte, para cultura, para tudo, sabe? E eu acho que é o desafio de nós, pessoas que trabalhamos e nos nutrimos e nutrimos o outro com a arte e com a cultura. Esse é o grande desafio. E Drummond fala isso lindamente, né? Na poesia dele, que ele fala: eu não vou fugir para ilhas, nem serei carregado por serafins. A minha matéria é o tempo presente, né? O homem presente, a vida É isso. presente. E Gente, nesse ele foi atemporal. É. Acabou no tempo. falta 5 minutos para acabar e eu sempre fico um pouco tenso para o Instagram não desligar na nossa cara, deixar o nosso convidado falando sozinho. Então, Ronaldo, foi incrível. Claro que não deu para matar essa saudade, né? 6 meses sem a gente se ver, sem esse abraço. Quem nunca foi abraçado pelo Ronaldo Fraga não sabe o que está perdendo nessa vida, gente. Esse abraço desse homem é uma coisa. É um Nossa, mãe! urso. Eu É um já, eu já urso. gosto de abraçar, você não imagina. Deixa eu te falar, vamos organizar uma quermesse nessa sede linda, que é a sede do ponto de partida aí em Barbacena. Tá? Vamos, E claro. vamos fazer a banca do abraço, tá? Do abraço e beijo. Isso aí. A barraca. Obrigado, mãe. Foi ótimo. Até semana que vem tem o Silvério Pereira, Ronaldo, do Bacurau, Então, que maravilha. no mesmo horário. Venham aí para continuar prestigiando. Obrigado. Boa noite. Boa noite.